Olha, quem nunca passou por essa situação, né? A gente tá lá rolando a tela e de repente, pá, lê um comentário tão absurdo que o sangue sobe. Os dedos começam a voar no teclado, a gente monta aquela resposta perfeita, lógica, irrefutável e aí para, pensa um segundo e deleta tudo. Pode parecer fraqueza, mas na verdade isso é um verdadeiro superpoder. E é exatamente sobre a psicologia por trás disso que a gente vai conversar hoje. É exatamente isso. A inteligência emocional acabou de salvar alguém de uma guerra completamente inútil. Aquele ato, sabe, de apagar mensagem, não tem nada a ver com covardia. Pelo contrário. É a nossa inteligência emocional no comando, agindo como um general experiente que olha para o campo de batalha e fala: não, essa luta não vale a pena. É uma batalha que já começa perdida e só vai trazer desgaste. Então, vamos a fundo nessa história. A guerra que não se luta. Fica a pergunta, né? Por que alguém, com todos os fatos, com toda a lógica do seu lado, escolheria o silêncio? E a resposta não é fugir do debate, não. É sobre ter a inteligência de entender o terreno. E olha, a psicologia nos dá um mapa, um verdadeiro GPS, que mostra por que recuar, nesse caso, é a jogada mais estratégica de todas. É bem nesse momento, sabe? Nesse instante, nesse milissegundo em que a mão para em cima do enviar. É aí que a mágica toda acontece. O nosso cérebro, numa velocidade incrível, faz uma análise de custo-benefício. Ele pergunta, ok, qual o gasto de energia para entrar nessa briga? E qual a chance real de ter uma conversa produtiva aqui? E a resposta, na esmagadora maioria das vezes, é que o investimento é altíssimo e o retorno, bom, retorno a zero. Isso não é hesitação, gente, é clareza. É pura lucidez em ação. Beleza. Agora, vamos virar a câmera? Para a gente entender por que essa guerra é inútil, a gente precisa dar uma olhada em quem está do outro lado, o tal oponente. E aqui já vai um spoiler. Na maioria das vezes, a pessoa do outro lado do teclado não está nem jogando o mesmo jogo que a gente. As regras são outras, o objetivo é outro. E a principal razão para isso tem nome e sobrenome, é o famoso efeito Dunning-Kruger. Sabe o que é isso? É aquele fenômeno psicológico meio bizarro em que quanto menos uma pessoa sabe sobre um assunto, mais ela tem certeza de que sabe tudo. É uma ironia, né? A pessoa não tem nem o conhecimento básico para perceber a própria ignorância. É como se a confiança dela estivesse no volume máximo, sabe? Estourando, enquanto o conhecimento real está no mudo. Olha só esse gráfico. Ele ilustra isso perfeitamente. A confiança percebida é um arranha-céu lá no alto, enquanto o conhecimento real mal sai do chão, é o térreo. Tentar usar lógica e fatos numa situação dessas é a mesma coisa que tentar encher um copo que já está transbordando. Simplesmente não vai funcionar. A água, ou melhor, os argumentos, só vão escorrer para fora. E tem mais. Aqui vem o pulo do gato. Para uma pessoa com essa rigidez de pensamento, uma discordância não é uma troca de ideias. É um ataque pessoal. Direto. O cérebro dela não entra em modo debate. Ele entra em modo defesa, em modo sobrevivência. E aí, não adianta vir com lógica. A resposta vai ser sempre emocional, instintiva, para se proteger do ataque. Certo. Agora que a gente já entendeu o oponente, vamos olhar para dentro de novo. O que raios acontece no nosso cérebro que nos dá a capacidade de perceber tudo isso em uma fração de segundo e pisar no freio? É um mecanismo interno, viu? Super sofisticado e extremamente poderoso. E o nome desse superpoder é inibição cognitiva. Pensa nela como se fosse o botão de pause do nosso cérebro. Entre o estímulo, o tal comentário absurdo, e a nossa reação impulsiva, a inibição cognitiva cria um espaço. E é exatamente nesse pequeno espaço que a sabedoria entra em campo. Muita gente vive no play direto, sabe? Impulso e reação. Ter a capacidade de apertar esse pause, isso é uma habilidade de mestre. O que está rolando ali dentro, na verdade, é uma verdadeira batalha. De um lado, a gente tem a amígdala, que é tipo o nosso sistema de alarme de incêndio. Ela dispara e grita: perigo! Reaja! Ataque de volta! Mas aí, do outro lado, entra em cena o córtex pré-frontal, que é tipo o CEO do cérebro, o chefão. Ele chega com calma e fala: opa, peraí, vamos analisar a situação com calma. E quando a gente apaga o comentário, é o CEO que venceu a batalha. Então, o processo todo é mais ou menos assim, ó. Primeiro vem o estímulo, o comentário. E imediatamente a amígdala dispara a reação emocional, a raiva. Mas aí, a inibição cognitiva entra e pausa. É a pausa crucial. Nesse tempinho, o córtex pré-frontal analisa tudo e chega à conclusão lógica de que a melhor jogada é
Não fazer nada, apagar o texto. É como puxar um freio de mão mental de altíssima performance. E tudo isso nos leva para um ponto que é fundamental: a nossa energia mental. A gente precisa entender que ela é uma moeda. É um recurso finito. Ela acaba. E essa decisão de não discutir, no fundo, é uma decisão econômica. Uma decisão super inteligente sobre onde a gente vai investir esse recurso que é tão valioso. Os psicólogos chamam isso de largura de banda cognitiva. Um nome chique, né? Mas a ideia é simples. Pensa na nossa mente como a bateria de um celular. Todo dia ela começa em 100%. Cada decisão que a gente toma, cada problema que a gente resolve, consome um pouquinho dessa bateria. E o ponto principal é, essa bateria é limitada. Uma hora ela acaba. E aí entra o cálculo que o nosso cérebro faz em segundos. Discutir na internet é uma atividade mentalmente caríssima. Custa uma fortuna em foco, em paciência, em energia. Drena a nossa bateria mental de um jeito absurdo. E o retorno sobre esse investimento, qual é? Praticamente nulo. Ninguém muda de ideia e quem se desgastou fica com a energia lá embaixo. Agora, dá uma olhada nesse gráfico. É a nossa bateria diária. Tem ali as fatias de trabalho focado, projetos pessoais. E olha só aquela fatiazinha vermelha. Discussões online inúteis. Toda a energia que vai para essa fatia vermelha é roubada das outras. É energia que poderia estar indo para o nosso trabalho, para os nossos sonhos, para as pessoas que a gente ama. Apagar o comentário não é perder. É ganhar tempo, energia, é ganhar vida. E para fechar, vamos falar da vitória do silêncio. Porque, no fim das contas, esse comportamento todo revela uma coisa muito profunda sobre a base da nossa autoconfiança. A vitória de verdade não é conseguir provar que a outra pessoa está errada. A vitória de verdade é estar tão seguro do que se sabe que nem se precisa entrar nessa briga. A psicologia chama isso de locus de controle interno. O que é isso? É basicamente a crença de que a nossa segurança, o nosso valor, vem de dentro. A nossa autoestima tem uma fonte de energia própria, entende? Ela não precisa de validação externa, não precisa de likes, não precisa de aplausos de fora para se manter de pé. Não é preciso que um completo estranho na internet concorde com algo para que essa pessoa se sinta segura. É isso. A confiança de verdade, aquela que é sólida, ela vem de dentro. Ela não precisa da validação de uma plateia online e com certeza não precisa da vitória numa discussão. Quando alguém realmente sabe do que está falando, não existe aquela necessidade desesperada de provar isso para um anônimo na internet. Essa segurança interna que permite olhar o caos, ver o circo pegar fogo e não sentir a menor vontade de pular lá dentro. E no final das contas, a escolha é sempre essa, né? Ser o mestre da própria paz ou ser o vencedor de uma discussão que não leva a lugar nenhum. É a paz interior contra a euforia vazia de uma vitória digital que some em 5 minutos. A escolha de apagar aquele texto é a escolha pela paz. É um ato de soberania sobre o próprio bem-estar. Então, para a gente fechar, da próxima vez que essa situação acontecer, é bom lembrar. Apagar o comentário não é uma retirada, não é se render, é uma vitória estratégica, uma vitória para o nosso foco, para a nossa energia e, principalmente, para a nossa paz. É a nossa mente no seu modo mais inteligente e eficiente, protegendo aquilo que é valioso demais para ser desperdiçado. É uma vitória. Silenciosa, sim, mas imensamente poderosa. Então fica aqui uma reflexão final para a gente. Num mundo que vive gritando por atenção, por conflito, por briga, a escolha consciente pela própria paz talvez seja o maior ato de inteligência que existe. A verdadeira questão não é qual guerra vale a pena lutar. A pergunta de verdade é qual paz vale a pena escolher.